Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma aula de introdução às Epístolas Gerais. Na aula de hoje, nós vamos estar concluindo a segunda epístola do apóstolo Pedro e vamos estar verificando o capítulo de número 3. Se você quiser acompanhar, abra sua Bíblia e nessa aula nós vamos estar falando sobre essa parte final dessa segunda epístola. Nas aulas anteriores nós já vimos muitas coisas relacionadas ao pensamento do apóstolo Pedro, o seu propósito. Falamos na nossa última aula sobre o grande problema dos falsos mestres e os falsos profetas, que desde o Antigo Testamento estavam fazendo com que o povo se desvirtuasse da verdade. Mas esse capítulo de número 3, o apóstolo Pedro traz uma esperança, uma mensagem de esperança para a igreja e também uma mensagem de juízo para aqueles que ou deturpam essa palavra ou não creem nela. Nós vamos ver nesse capítulo de número 3 e vamos falar sobre a vinda do Senhor. A vinda do Senhor é algo que não somente Pedro, mas quando olhamos para o Novo Testamento, os homens que escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, falaram em vários momentos sobre o retorno de Jesus Cristo. E como esta é a última epístola a qual o apóstolo Pedro escreveu, não é de se admirar que ele conclua falando e ressaltando sobre esse tema tão importante, a volta de Jesus Cristo. Bom, é lógico que Pedro, como os demais que escreveram sobre esse tema, falam sobre uma esperança viva que deve existir dentro do coração de cada cristão. Porém, ele começa esse capítulo de número 3 como se fosse uma mensagem para aqueles que duvidam e que, além de duvidar, ainda zombam da mensagem do Evangelho. Então acompanhe comigo no capítulo de número 3. Vamos estar fazendo a leitura de alguns versículos. Capítulo 3, do versículo em diante, diz assim: Amados, eu vos escrevo agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Notem que o tema que vai ser desenvolvido agora no capítulo 3 é sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Ora, Pedro sabe que quanto mais próximo estaria a volta do Senhor Jesus Cristo, mais as pessoas duvidariam desta promessa. Essa mensagem do capítulo 3, essa mensagem inicial, ela é uma mensagem que fala dos nossos dias. Nós estamos nos últimos dias. Nós estamos mais próximos da volta de Jesus do que o apóstolo Pedro quando escreveu essa carta. E ele nos diz que nesses últimos dias, muitos iriam escarnecer da nossa fé. Muitos iriam zombar da nossa fé. Muitos iriam dizer: mas ele não falou que voltaria? Vocês estão esperando e ele ainda não voltou? Meus amados irmãos, já se fazem quase 2000 anos do momento em que Pedro escreveu esta carta para os nossos dias. E Jesus ainda não retornou. E muitos têm até abandonado, têm até voltado atrás,
tem muitas pessoas que até são simpatizantes com o cristianismo, porém, eles duvidam que Jesus Cristo realmente voltará conforme a Escritura diz que ele voltará. Mas Pedro traz uma orientação para nós como igreja. O versículo de número 8 nos diz assim: mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pedro, utilizando o texto do Antigo Testamento, o capítulo de número 90, o Salmo de número 90, o verso de número 4. Pedro traz a memória dos leitores do primeiro século e nos traz a memória hoje, que o tempo de Deus é diferente do tempo do ser humano. Deus não está condicionado ao tempo. Para ele não existe tempo. Deus, ele é eterno, ele não está condicionado ao nosso tempo. Então, para nós, esses quase 2000 anos que se passaram e que ainda o Senhor Jesus Cristo não voltou, para Deus é como se fosse um dia. Então, Pedro está dizendo, não tenha por tardia a volta de Jesus, porque ainda não chegou o momento, mas ele voltará. Não existe, olhando na ótica divina, não existe demora. Deus nunca se atrasa, Deus nunca se demora, ele chega no tempo que foi estabelecido pelo seu próprio poder. E Deus sabe qual vai ser o momento da volta de Jesus. Mas o Espírito Santo revela para o apóstolo Pedro que nos nossos dias as pessoas iriam estar duvidosas e até muitas zombando e escarnecendo do Evangelho de Jesus Cristo. E nós sabemos isso, que de fato isso tem acontecido. Mas nós, cristãos, temos que manter firmes a nossa convicção. Que se Jesus Cristo não voltar antes de eu ou de você que está ouvindo esta aula, antes de eu ou de você fecharmos nossos olhos e deixarmos de existir nesta vida, nesta terra, se Jesus não voltar antes disso acontecer, se ele voltar depois de nós termos partido desta vida, se nós morrermos com esta fé, a palavra dele nos diz que ele nos ressuscitará dentre os mortos e nos fará participantes da sua glória. Nos levará para o lugar aonde ele está. E é por isso que o apóstolo Pedro está terminando a sua última carta, relembrando para que esta fé seja fortalecida não somente no primeiro século, mas também no tempo final. Notem que o versículo de número 9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Embora as pessoas digam, faz muitos e muitos anos que essa promessa foi dada a vocês e nada aconteceu. Mas, embora eles tenham esta promessa como uma promessa que não vai se cumprir, Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo: o Senhor não retarda a sua promessa. E esta é a fé pela qual nós vivemos nesse mundo, meus irmãos. É essa fé pela qual o cristão deve morrer por ela e nela. Quando olhamos no versículo de número 9, nós podemos entender o amor de Deus e a sua longanimidade. Porque o apóstolo diz assim: Deus não quer que estes se percam. Quem são estes? Os que duvidam desta palavra. Deus não quer que eles pereçam, que eles morram sem salvação. Mas pelo contrário, o texto diz: senão que todos quem? Todos estes que duvidam, venham a arrepender-se. A vontade de Deus para o homem
é que ele aceite a mensagem do Evangelho. Que ele creia que o Deus que criou todas as coisas, um dia, deixando o homem no seu livre arbítrio, tomar a decisão de rejeitá-lo e trazer sobre ele, sobre sua posteridade, a condenação. Esse mesmo Deus que não foi pego de surpresa, mas que antes mesmo da queda do homem já arquitetou o plano para a reconciliação e para a restauração da humanidade. É esse Deus que no seu amor te chama e me chama para o arrependimento e para a fé no sacrifício do seu Filho. Por quê? Porque Deus não quer que nenhum homem se perca, mas que todos sejam salvos. Porém, muitos estão descrentes, mas que esta mensagem possa penetrar no coração de você que está ouvindo, se você ainda não aceitou ao Filho de Deus. Deus te ama e, por amor, entregou a Jesus Cristo para que você tenha fé em seu Filho. Pedro nos diz, mas o dia do Senhor virá como ladrão. Muitas pessoas vão ser pegas de surpresas quando Jesus Cristo voltar em glória. Meus amados irmãos, esta linguagem não é apenas uma linguagem de Pedro. O apóstolo Paulo, no capítulo de número 5 de 1 Tessalonicenses, ele vai falar sobre nós mantermos a nossa fé e sermos vigilantes. Porque como um ladrão Jesus Cristo virá. Ele está usando uma força de expressão para dizer que você não sabe o dia que o ladrão decidiu roubar a sua casa. Porque se você soubesse, você não sairia de casa. O que Pedro está dizendo é que Jesus Cristo virá sem avisar. E muitas pessoas vão ser pegas de surpresa. Mas ele está trazendo para nós como igreja um alerta. Vigilância. Todos os dias nós devemos esperar que seja o dia que Jesus vai voltar. Porque se assim o fizermos, a nossa fé se manterá. Se assim o fizermos, estaremos vigilantes na esperança da volta de Jesus Cristo. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. E aqui nós encontramos também, nessa última parte do capítulo 3, algumas coisas que são importantes nós comentarmos. Abra comigo no capítulo 3 e se você puder, acompanhe na sua Bíblia. Versículo de número 14 em diante. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Pedro, no final da sua carta, antes da sua despedida, ele faz uma solicitação. Amados, procurai ser achado dele, irrepreensíveis, imaculados. Ou seja, ser irrepreensível, como já falamos na primeira aula desta epístola, dessa segunda epístola, as pessoas têm que olhar para nós e ver em nós o exemplo que foi deixado por Jesus Cristo e pelos apóstolos. As pessoas têm que olhar para nós e ver um padrão a qual foi estabelecido desde que Jesus Cristo estabeleceu a sua igreja. Mas Pedro está trazendo aqui algo mais profundo. Ele está trazendo algo que chama a atenção nesta leitura, porque
embora ele tenha no primeiro capítulo tratado do nosso testemunho diante dos homens, agora ele está dizendo assim: seja imaculado e irrepreensível, para que sejais achados dele. Ou seja, agora é ele que está olhando para nós, não é o mundo, mas é o próprio Deus que está olhando para nós e buscando em nós um padrão. O padrão que ele mesmo estabeleceu para que andássemos. Que sejais achados dele quando ele procurar, porque quando Jesus Cristo voltar, meus amados irmãos, e aqui está claro isso, quando ele voltar, aqueles que subirão com ele no arrebatamento, é os que ele procurar e achar essas características. Porque muitas pessoas, às vezes, para o mundo, apresentam um padrão de um cristão, mas no seu oculto, onde só Deus pode saber, não dão um testemunho do verdadeiro cristão. Mas quando Jesus Cristo voltar, ele estará procurando pessoas com essa característica, que estão preparadas, que estão se cuidando, que estão vigilantes, que têm se santificado através da palavra, através da comunhão com o Espírito Santo, através do sangue de Jesus Cristo. Ele conclui dizendo assim: e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhes foi dada. Falando disto, como em todas as suas cartas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Nós sabemos que o apóstolo Paulo foi um homem escolhido pelo Senhor. E dentre todos os que escreveram, os autores do Novo Testamento, sem dúvida nenhuma, Paulo foi o que mais se destacou. E é claro que quando lemos algumas epístolas, existem pontos difíceis e que até dentro do pensamento teológico, até hoje, pessoas debatem sobre algumas expressões que o apóstolo Paulo utilizou e que não conseguimos entender com toda a clareza. Porém, isso não é um problema apenas nosso, mas Pedro, mesmo sendo um homem cheio do Espírito Santo, ele também diz que há pontos que são difíceis de entender, tamanha sabedoria que Deus deu para este homem. Mas ele faz uma afirmação aqui interessante e que eu gostaria de fazer uma reflexão. Ele diz que muitos, na época do primeiro século, ao ler essas epístolas de Paulo, eles torciam a Escritura, ou seja, eles interpretavam de forma errada, eles distorciam aquilo que o apóstolo Paulo havia escrito, e para a sua própria perdição. Não é fácil, aliás, não é difícil, de encontrarmos em nossos dias movimentos que têm utilizado a Escritura, não somente do apóstolo Paulo, mas também de outros autores do Novo Testamento, e que têm distorcido para a sua própria perdição, que têm modificado, que têm trazido o entendimento errado. Então, isso aqui, no fechamento desta carta, Pedro volta a relembrar sobre o grande perigo da interpretação incorreta, da interpretação que distorce aquilo que está escrito para o seu próprio prazer, trazendo sobre essa pessoa a própria condenação. Capítulo de número 3, versículo de número 17 e 18, e nós encerramos essa aula de número 5. O apóstolo
Pedro diz assim: vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Amém. O apóstolo Pedro agora dá a sua última mensagem à igreja. Notem que esse versículo 17 ele traz uma orientação muito séria para a igreja. Porque se a igreja, que de antemão recebeu todas essas informações, não somente de Pedro, mas de Paulo e de tantos outros, se a igreja, que de antemão recebeu as orientações de como proceder, dos cuidados que ela deve tomar, daquilo que Jesus espera da sua igreja. Então, eles já sabiam isso de antemão. Se mesmo assim eles não se guardassem, eles não vigiassem, não estivessem em vigilância, Pedro diz que poderia ser que, pelo engano desses homens, alguns pudessem ser arrebatados e caíssem da graça. Notem, se Pedro está escrevendo para os cristãos, ele não está escrevendo para quem não é um cristão. Ele está escrevendo para a igreja de Jesus. E Pedro está trazendo um alerta. Olha, se você não se cuidar, você pode ser enganado e você pode descair da vossa firmeza. Ou seja, você pode se desviar. Você pode perder a condição de salvo. Ora, se esse não é um ensino, então por que o apóstolo Pedro está sendo enfático em dizer: olha, guardai-vos. Olha, se vocês não guardar esta palavra que de antemão receberam, vocês podem sim ser enganados. E vocês podem então cair desta graça. E ele então encerra, trazendo para os leitores do primeiro século, incentivando eles a crescerem na graça e também no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de encerrar essa aula número 5, compartilhando com vocês essa ideia. Muitas pessoas, quando aceitam a Jesus, elas param. Nós vimos nesse capítulo 1 a orientação de Pedro, que do cristão não se contentar ao entender o Evangelho, não buscar acrescentar a essa fé as virtudes cristãs. Porque quando o cristão busca diligentemente, como nós falamos no capítulo 1 desta segunda carta, quando diligentemente, ou seja, quando com todo o seu esforço buscamos crescer nesta graça, buscamos crescer através das virtudes que essa graça nos proporciona, a nossa fé se torna cada vez mais sólida. Por isso ele traz essa orientação. Cresçam na graça e no conhecimento. Não parem, não estacionem. Busquem conhecer mais esta graça que vos foi dada através de Jesus Cristo. Busquem conhecer mais a Ele. Busquem conhecer mais a sua vontade. Porque assim, cada vez mais, a sua vocação e eleição será fortalecida. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo e que está vendo este vídeo. E que a graça e a paz de Jesus Cristo reine em vossos corações. Deus abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.